Hoje eu quero falar um pouquinho sobre comunidade. O tema da mensagem de hoje é uma comunidade viva. E é bom para você que está nos visitando aqui, entender um pouquinho mais sobre o que significa. O MAP, esse lugar que vocês estão aqui, é um acróstico MAP, né? É Movimento Adoração em Prática. E o MAP surgiu de uma comunidade, de uma vida em comunidade. Nós éramos um grupo de pessoas, muito amigos, e o Marcos, a Tânia, lideravam um grupo de louvor, ministração, chamado Missão Cantares. Talvez você nunca tenha ouvido essa história, mas começou com um grupo de música e foi se ampliando, até o momento que a gente começou a casar, ter filhos. Os nossos ensaios praticamente eram cultos, e a gente foi crescendo e foi criando uma forma de comunidade. Começamos a congregar numa casa, aqui na Lamenha Lins mesmo, lá para cima. Aí a casa ficou pequena, a gente alugou um teatro, que foi o Regina Vogue. Começamos a fazer cultos no teatro. E aí começou a ficar pequeno, porque a criançada começou a crescer, não tinha lugar para eles terem o culto deles, como vocês viram aqui, como diz o Tico, tem mais criança que gente nessa comunidade. Então, lá não tinha como suportar, e a gente queria ter outros encontros, e até que a gente locou esse prédio, e já estamos aqui há alguns anos. E o MAP sempre nasceu com essa vocação de ser uma comunidade viva, uma comunidade. E é diferente, né? O viver em comunidade é diferente. Tanto que teve várias pessoas que vieram ao MAP, né? Começaram a congregar com a gente e foram embora. E foram embora para outras igrejas, porque não se acostumaram com o modelo de comunidade. Então o MAP tem um modelo, e o nosso modelo de igreja é viver em comunidade. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, hoje ministrando sobre o que significa ser uma comunidade viva. E eu queria que você acessasse a sua Bíblia aí, pegue ela. Na carta de Paulo aos Coríntios, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e eu vou começar a partir do versículo 12. Amém? Acharam aí? 1 Coríntios 12, 12. Porque, assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão? Eu não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que eu não sou olho? Eu não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E aos que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo,
mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. O texto que a Tânia usou aqui de base em Colossenses, o versículo seguinte ao que a Tânia terminou de ler, diz o seguinte: porque Deus, Cristo, é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo. Essa palavra me veio ao coração por causa do culto passado. Estava aqui no culto de louvor do domingo passado. Se você não estava aqui, é uma pena, mas era muito bom que você estivesse aqui. A gente está colocando agora no YouTube só as ministrações. E até vou aproveitar aqui para avisar, o Edu, que antigamente a gente postava o culto todo, a live toda no YouTube. Só que com os louvores aqui, por causa de direitos autorais, o YouTube não espalha o vídeo, às vezes até corta. Então o que o Edu sabiamente está fazendo é recortando a mensagem e deixando só ela lá. Mas a gente continua transmitindo e espero que você esteja em casa assistindo aí. Mas no culto passado eu saí daqui com um orgulho, sabe, assim, com uma gratidão tremenda aqui. E por que me deu essa coisa boa? Eu voltei domingo passado louvando a Deus e agradecendo, porque a gente está começando a colher frutos. Começando. Os frutos do MAP são pequenos ainda, mas eles já estão aparecendo. O fruto de uma comunidade viva está começando a ficar palpável entre nós, visível, de coisas que a gente ministra há 10 anos aqui, e é assim que acontece. A palavra de Deus é carregada de missionários que iam até lugares fechados e pregavam durante 10, 20 anos e ninguém se convertia, mas depois que eles saíam de lá com tanta semente jogada, surgiu uma igreja forte, pujante, porque alguns missionários e pregadores foram fiéis em se manter íntegro à palavra de Deus e ir ministrando ela ao longo do tempo. E eu saí muito feliz aqui do domingo passado. E por quê? Porque eu ouvi coisas do tipo: eu estava lá na minha empresa e fulano e beltrano foram me visitar. A gente ouviu testemunhos aqui do tipo: então quando o beltrano estava ministrando a palavra ou fazendo uma ministração, eu fui tocado. Porque na semana que se passou, alguém me enviou uma música no WhatsApp e aquela música falou comigo. Porque eu estava orando e pedindo a Deus que Deus se revelasse a mim, e eu fui ao culto e alguém orou por mim, e aquela pessoa falou comigo e Deus me deu a resposta. E eu estava em outro país, e eu estava vivendo lá, e de repente me lembrei de alguma coisa que foi ministrada. E eu orei a Deus e pessoas me ajudaram. Eu ouvi coisas como: e nós nos sentamos para conversar. E nós fomos tomar um café. E eu ouvi um devocional. E alguém orou por mim. E a gente estava passando por necessidade, e alguém levou uma cesta básica. E alguém pagou para que eu fosse ao retiro. E alguém me levantou a mão e me ajudou quando eu mais precisava. E pessoas oraram por mim. Isso é uma comunidade viva. E eu voltei para casa com regozijo no coração. Falei assim: glória a Deus. Que maravilhoso isso. Porque o que a palavra de Deus nos ensina é que a igreja de Jesus Cristo é uma comunidade viva. A pergunta que fica para nós é: até quando nós vamos ser participantes e assistentes de culto? Até quando nós vamos abandonar isso? E a gente vai começar a ser membro ativo do corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. E isso está acontecendo no nosso meio, e eu louvo a Deus por isso. Então a primeira coisa que a gente vê nessa passagem é que Deus instituiu a igreja como um corpo,
corpo do qual ele é a cabeça. Só há um mestre, só há um pastor, só há um líder da igreja e ele se chama Jesus Cristo. Todos nós somos membros desse corpo cuja cabeça é Jesus Cristo e ele colocou todos com uma importância única. E Paulo é categórico, Paulo é didático a dizer assim, olha, de que adianta o ouvido falar pro pé, ai, mas por que eu não sou pé? Cara, você não é pé, você é ouvido. Mas o pé não pode olhar e falar assim, mas por que a gente precisa de ouvido? Ou o ouvido dizer, pá, a gente não precisa de pé, experimenta ficar sem pé, experimenta ficar sem ouvido. E Paulo é tão maravilhoso na analogia dele que ele diz, até aqueles membros que a gente julga insignificante, digno de desonra, para nós tem uma função absurdamente útil. Certo? Não preciso nem falar em alguns órgãos aqui que a gente usa bastante. Às vezes tem que sair correndo. Está lá, você precisa dele. Deus fez perfeito. E outra, ele diz o seguinte, não há, se um membro do corpo está mal, todo o corpo sofre. Experimenta ficar com dor de dente. É tão louco que antigamente a lógica dos, quando não tinha tanta ciência envolvida, a galera ficava banguela, porque, cara, o que acontece? Você não tem o que fazer com o dente, o que você faz? Tira ele, porque a dor é tanta que inabilita o corpo todo. Você não consegue andar, de que adianta ter pé? Se você está morrendo de dor de dente, dor de cabeça, você deita, não adianta ter pé, não adianta ter coração, músculo, não adianta ter cérebro. Você está com dor de dente, você acaba numa cama e fica lá. Rim, para que precisa de rim? Para ter pedra, vai ter pedra para você ver o que acontece com você quando você tem um cálculo renal. É Deus dizendo, mesmo esse que você não dá valor nenhum, que às vezes está escondido, não está aparecendo para ninguém, ele tem o efeito de filtragem, de limpeza. E Deus olha através de Jesus Cristo para nós que somos uma comunidade e diz, todos vocês são importantes. Porque às vezes é o irmão que chega e abraça a pessoa quando chegou no culto, não é a minha ministração. Mas é aquele olhar carinhoso, aquele abraço que cura. Quando a gente fala que o MAP é uma comunidade que funciona 24/7, essa é a realidade de uma comunidade viva. Não é em 1h30 de culto no domingo que a gente resolve os problemas que a gente tem hoje. Mas é no dia a dia, na pessoa que vai orar junto com você, que vai te auxiliar, que vai ficar com dor quando você estiver com dor. E o maravilhoso que vai se alegrar com você, que vai se alegrar com as tuas conquistas, que vai louvar a Deus por aquilo que você está construindo na sua vida, que vai ficar feliz quando o seu filho nascer. Isso é uma comunidade viva. E esse corpo vai crescendo de uma forma ordenada. E é bom que às vezes que leve muito tempo, porque quando toma mais tempo para crescer, cresce direitinho. Até, não sei se você sabe, mas crescimento desordenado de células, sabe o que é? Câncer. Quando há um crescimento desordenado, é câncer. Porque o corpo vai crescendo padrãozinho, Você vai crescendo ali de um jeito normal. Você não cresce uma coisa antes da outra, você vai crescendo meio padrão. Assim. Depois passa, claro, algumas coisas crescem mais do que outras, mas esse corpo é a beleza dessa comunidade. Toda vez que algum membro está passando por necessidade, o corpo todo deveria sofrer. Por isso que a igreja de Jesus Cristo, quando ela é encarada como comunidade, é difícil para quem só quer vir e assistir culto e ir embora. Porque é como se não fizesse parte do corpo. É uma célula estranha, que vem, vai embora, aparece, de vez em quando vem. Não é assim. A realidade do corpo é que eu não posso sair, hoje eu vou deixar minha mão em casa. Acho que não vou usar muito, então vou deixar. Não, vai todo mundo junto. A mão vai junto para onde você for. Hoje eu não quero pensar nas coisas, então eu vou deixar minha cabeça em casa. Se bem que as mães sempre nos alertaram, Só não esquece a cabeça
vale a máxima das mães, que não esquece a cabeça porque está grudada, é essa a lógica. Nós somos grudados. E que maravilha quando isso acontece, porque o que Paulo estava escrevendo aos Coríntios, ele estava falando sobre isso, sobre a realidade corpórea de uma igreja que é uma comunidade e se traduz como corpo. Além disso, ele fala de algo mais. A comunidade de Jesus Cristo é conhecida como uma comunidade de sacerdotes e sacerdotisas. Porque a partir da vinda de Jesus Cristo, a partir do Espírito Santo lançado sobre a terra, sobre a graça que paira sobre esse mundo, e aqueles que foram salvos em Jesus Cristo, nós acreditamos no sacerdócio universal dos crentes. O que quer dizer isso? 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte, se dirigindo aos irmãos, à igreja: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como corpo e como comunidade viva de Jesus Cristo, nós acreditamos no sacerdócio universal dos crentes. Nós acreditamos que não há mais distinção entre clero, de pessoas que são dotadas de algum poder ou alguma divindade ou de alguma unção diferente. Nós somos todos membros de um mesmo corpo com atribuições diferentes, vocações diferentes, mas isso não faz de nenhum de nós mais do que o outro. O fato de alguém ser pastor não quer dizer que ele é maior do que qualquer outro que faça qualquer outra coisa, porque nós somos sacerdócio real. Isso quer dizer que toda vez que alguém aceita Jesus Cristo, como Pedro diz aqui, sai do pecado e vem para a maravilhosa luz, ou seja, tem os seus pecados perdoados, faz parte do corpo de Cristo, ele é dotado de poder para orar pelas outras pessoas, para curar, para dizer para que o espírito imundo saia, e não é por força dele, porque não vem dele, isso é dom de Deus. Não há diferença, todos nós somos chamados ao serviço do reino de Deus. E o serviço do reino de Deus não acontece no domingo às 10h30. O serviço do reino de Deus acontece com sal na terra e luz no mundo. Jesus deixa bem claro no Sermão do Monte: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então o sacerdócio teu e da sua família acontece na sua casa, acontece perto dos seus vizinhos, acontece no seu trabalho diário, quando pessoas têm contato com você, porque nós somos chamados ao serviço de Deus. Então esse corpo sarado, esse corpo saciado, esse corpo que não tem sede, esse corpo maravilhoso de Jesus Cristo caminha pela terra. E a palavra de Deus ainda diz quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Tem um porquê disso, porque pé de quem anda, pé de quem caminha segunda-feira, de que vai fazer negócio, de que vai trabalhar, de que vai na academia, de que vai vender para as outras pessoas, de que vai para o cursinho, de que vai para a faculdade, de que vai trabalhar, de que vai tocar as pessoas. Nós estamos andando. Jesus Cristo, na maior parte das vezes, ele nunca falou: vem atrás de mim. Ele falou: vai, vai, vai e conta para os outros o que aconteceu com você. Quando Jesus vai a Gadara, tira o espírito imundo de um gadareno, ele quer seguir Jesus. Jesus está saindo no barco, ele já está indo assim. Jesus, vai, o que está fazendo aqui? Não, vou com o senhor aí, vou andar. Falando: não, negativo, não vai comigo não. Vai para o meio dos teus. Vá lá para o teu trabalho e conte o que você está vivendo com Jesus Cristo. Vá para o meio da sua família e conta o que significa fazer parte do corpo de Jesus Cristo.
Fale para os teus clientes o que significa viver uma vida no corpo de Jesus Cristo. Viva a ponto dos teus filhos desejarem ter o mesmo corpo, estar no mesmo corpo que você faz parte. Não vem não, vai, e não peque mais. Vai e se mostre para o sacerdote. Vai e se mostre para as pessoas grandes desse mundo o que significa ser salvo em Jesus Cristo. Vai e use os teus dons e talentos para tocar essa sociedade suja, imunda, destemperada, que está precisando de sal e luz. Seja você o sal, a luz desse mundo. Jesus vem e impulsiona 12. Sobrou 11, acharam outros, e aí foi... O movimento do evangelho é maravilhoso. Isso aqui é o evangelho parado. Domingo 10h30 é dia de culto e celebração e aprendizado, mas isso aqui é o evangelho estático. O evangelho vivo acontece de segunda a segunda. O evangelho vivo acontece quando você na sua casa fala, vou visitar fulano. O evangelho vivo de Jesus Cristo acontece quando vou mandar uma música para fulano, porque isso aqui falou comigo, vai falar com ela. O evangelho vivo de Jesus Cristo acontece quando alguém está passando por você e você fala assim, vamos orar aqui, vamos orar já. Não vou te levar na igreja para orar, eu vou orar já para você. É isso, é no caminho que um eunuco está andando junto com um discípulo de Jesus Cristo e fala assim, mas por que eu não posso se batizar? Pode, vamos fazer já. Vamos já batizar. A gente institucionalizou demais. E daí o pessoal vem e assiste culto, mas nós não somos isso. Nós somos uma comunidade viva. Uma comunidade de pessoas que, uma vez que alcançaram Jesus Cristo, querem contar isso para os outros. A boa nova está nisso. A boa nova está em pessoas que olham para você e falam assim, não, mas você vive de um jeito diferente. É as bolas quicando, para você meter para o gol. Todo mundo que olha para você e fala, mas por que você vive assim? Mas por que você não faz isso? Por que você faz aquilo? É essa a lógica. Foi assim que o evangelho cresceu. Foi assim que a comunidade de Jesus Cristo se expandiu. Porque no meio de opressão, onde as pessoas eram assassinadas, tinham seus corpos lançados para serem comidos por leões, eram fritos em óleo fervente, tinham seus filhos assassinados, eles fugiam das suas casas, se escondiam e as pessoas viam eles felizes, glorificando a Deus. E daí a galera falou assim, cara, me conta, qual que é o segredo? Você é louco? Adivinha qual que era a resposta? Sou louco por Jesus Cristo. O que esse mundo prega aí, isso aí é loucura para quem está lá fora, mas para nós é poder de Deus. É o que nos faz estar vivo todo dia, é o que nos faz viver todo dia. É a razão da nossa existência, é o nosso sentido de vida. E isso impulsionava outras pessoas. E essas pessoas olhavam para ele e falavam assim, mas sério, eu quero isso aí para mim, o que eu tenho que fazer? Dobra o joelho e aceita Jesus Cristo, pronto, está feito, vem andar com a gente. E isso foi se espalhando e milhares de anos depois estamos nós aqui na mesma lógica e é maravilhoso. É maravilhoso quando você se dispõe a fazer parte do corpo. Além de tudo isso, a palavra de Deus diz que nós temos diversidade de dons e ministérios. O corpo de Jesus Cristo é maravilhoso por conta disso. Porque ela é uma comunidade viva de gente que vive fazendo coisas diferentes. Não encapsula Deus. Tem gente orgulhosa que acredita que Deus só opera do jeito dele. Deus vai operar quando ele orar. Deus vai operar. Deus não está debaixo da batuta de ninguém. De nenhum pastor, de nenhum apóstolo. Deus é Deus, faz do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele fala que ele planta onde ele não colhe. Ele colhe onde ele não planta. Que ele toma, ele faz o que ele quiser. Ele abençoa quem ele quiser abençoar. Ele amaldiçoa quem ele quiser amaldiçoar. Porque ele é Deus. Ponto. E esse Deus maravilhoso distribui para nós ministérios, dons, talentos diferentes. Olha o que ele diz, Efésios diz que ele deu um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Querendo o quê? Aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que eles pudessem ir para a obra do ministério. Para edificar quem?
o corpo de Cristo, para edificar a igreja. O Espírito Santo, sempre uso essa analogia perfeita, o Espírito Santo é o nosso personal trainer. É Ele que nos capacita, é Ele que pega os nossos dons e talentos e transforma em ferramenta poderosa para o reino de Deus. Agora o texto que eu mais gosto é Paulo também, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: irmãos, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Deus faz do jeito que Ele quiser. Você já viu o jeito que Jesus curava? Do jeito que Ele queria. Como que Jesus curava? Do jeito que Ele queria. Para uns Ele falava, ó, vai, está curado. Para outros Ele perguntava o que queria que fizesse. Para outros Ele cuspia no chão, passava barrinho no olho. Jesus não tinha cartilha, porque Ele era Deus, Ele é Deus. Era o mesmo Espírito operando de jeitos diferentes. Aqui diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E ele diz aqui que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil dentro do corpo de Cristo. É maravilhoso quando uma comunidade se dispõe a ser viva, como um corpo bem formado, como um corpo onde todos os órgãos e os membros funcionam bem. Isso é saúde para a comunidade. Isso significa que tem aquele que tem o ministério e o dom do serviço. E não adianta você querer colocar ele para falar a palavra ou orar para as pessoas. Tem gente que tem o dom de orar para as pessoas, então vai e ore. E outra, não fique como o pé, né? Dizendo para a orelha, por que você não veio andar também? Eu sou orelha, eu ouço, eu não ando. Entendeu? Nós não podemos ser aquele corpinho ensimesmado, invejoso, que fica olhando daí, né? O bíceps, fala assim, eu queria ser o bíceps. Olha aqui, beleza esse bíceps, vistoso, todo mundo vê. Não! Se a minha função não é ser bíceps, é ser dedinho do pé, eu vou ser dedinho do pé. Experimente andar sem o dedinho do pé. Não dá. Tem pessoas que foram chamados para o dom do cuidado, do serviço, da intercessão. E é maravilhoso porque a palavra de Deus diz também que os dons e ministérios que são mais, sabe, que se a gente vê mais assim, galardão vai ser menor, tá? Já espere. Eu já tenho isso claro comigo. Meu galardão vai ser pequeno. Galardão de músico vai ser pequeno. Agora eu fico imaginando o galardão de intercessor. Galardão de quem acorda de madrugada sem ninguém estar vendo e está orando pelo irmão. Nem para ele é. É o pâncreas. É a amígdala. Não é? Tem gente que fala, eu vou tirar a amígdala. Porque... Mas tem médico que diz o seguinte, não tire a amígdala. Não tire. Mesmo que a tua criança infeccione a amígdala toda vez, não tire, porque a amígdala segura a infecção. Deus diz para você, você é importante. A oração que você faz em casa, o áudio que você manda para o irmão, para a irmã, o cuidado que você tem, o lanche que você traz para as crianças, a disposição de ter uma aula. Eu trago na memória até hoje as aulas que eu tive na escola dominical. Não lembro mais o nome de todas as professoras, mas lembro das figurinhas colocadas em feltros. Lembro da história sendo contada. A palavra de Deus diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz para Deus é contado, é marcado. E aquele que foi fiel em nos conceder a obra e o dom e o talento é fiel para dar o pagamento disso. A palavra de Deus diz que um dia todos nós estaremos diante de Deus e prestaremos conta das nossas ações, quer sejam elas boas ou más. Mas tenho para mim que o galardão que é feito para o corpo de Jesus Cristo
tem o mesmo efeito daquela mulher que jogou o unguento, o perfume em Jesus Cristo, porque era para Ele. O trabalho feito no reino tem um outro tipo de pagamento, é um pagamento eterno. Não é um pagamento de salário mensal como os nossos patrões, mas aquilo que é feito dentro do corpo, para o corpo, na comunidade, entra na conta de pagamento do cabeça do corpo, do dono da igreja. Não tem coisa melhor e maior e mais gratificante e honrada do que trabalhar para esse corpo e para esse reino. Deus distribuiu diferentes dons, diferentes papéis num corpo para mostrar que todos têm um papel na edificação da comunidade. Você não é um assistente de culto, você não é um participante de culto. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo que você é membro de um corpo, e que nós como corpo precisamos de você. A gente não caminha direito se você não tiver, ok. Se você estiver doente, vai doer na gente. Agora, se você conquistar grandes coisas, nós vamos ficar muito felizes, porque é assim que a gente vive. Atos, a igreja inicial em Atos era assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Como é bom. E a gente tem que vencer a inércia. Como aconteceu lá em casa, fazia tempo que a gente não fazia célula em casa, tá uma bênção. Porque é lá na célula que eu conheço o membro do corpo. É lá que a gente sabe o que está se passando. É lá que a gente vê ministérios, ajuda. É lá que a gente chora junto, que a gente conta as bênçãos juntos. É lá que a gente parte o pão. E eles diziam que em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que estavam juntos tinham tudo em comum. Alguns deles vendiam suas propriedades e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. Se você só vem no culto e vai embora, a gente não sabe se você está conseguindo pagar o aluguel. Se você só vem e vai embora, a gente não sabe se você tem condição de ajudar também. Tem gente que não quer se envolver, né? Assim, não quero me envolver muito. Eu quero dizer para você que uma das principais causas hoje de depressão, de ansiedade, é o isolamento, é a solidão. Essa semana eu estava lendo um livro, e o autor desse livro, um psicólogo social, falava sobre a dor da rejeição. Ele falava que hoje, com os estudos neurocientíficos que se tem, já se sabe que a dor da rejeição no cérebro, quando você é rejeitado, acessa as mesmas áreas do cérebro de dor física. Sabe quando você muda de escola, já mudou de escola e foi fazer o lanche sozinho, foi para o recreio sozinho? Não tem coisa pior. Não tem coisa pior de você ir num lugar e ser escanteado, ser rejeitado, não participar, isso dói. E se você não faz parte do corpo, a gente não sabe que está doendo. Agora, quando está no corpo, dói. Pode ser o dente, que vai incomodar todo mundo, fala assim, não andem, pelo amor de Deus, está doendo aqui, vamos parar para tratar desse dente. E graças a Deus que evoluiu, nós não precisamos mais extrair o dente e jogar fora. A gente trata o dente, a gente faz tratamento de canal, mas a gente salva o dente. Aí fica um dentão bonito, com clareamento, assim, bom para toda a mastigação. Nós usamos tudo. A comunidade de Jesus Cristo era essa. Para terminar, nós somos chamados para servir uns aos outros. Gálatas diz o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Nós somos livres. Comunidade, família, do jeito que a gente vive, é livre. Não é um pegando no pé um do outro. É o contrário. É um servindo ao outro. Mas ele fala assim, irmãos, vocês são livres. Inclusive ele dá a dica, não saiam de um jugo para se meter embaixo de outro. Não saiam do jugo do pecado que tanto escravizou para vocês para entrar num jugo de religiosidade. Não, saiam do jugo do pecado e venham para a liberdade que há em Jesus Cristo. Mas ele diz o seguinte, mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne.
Não aproveitem que vocês são livres, e agora fala, agora sou livre, Deus me salvou, agora esbórnia. Não, ele fala o seguinte, aproveitem que vocês são livres e sirvam uns aos outros. É maravilhoso quando você perde a amarra da religião e você começa a ser usado pelo Evangelho. Porque daí você não está mais submisso a uma religião e você está no poder do Evangelho e do corpo de Cristo e você é usado por Deus para servir os outros. Nós falamos aqui, quando eu ministrei sobre a cruz e Sireneu. É maravilhoso quando a gente pode ajudar as pessoas. É maravilhoso quando aquilo que você tem serve de bênção para quem está lá fora. Isso é uma comunidade viva. É uma comunidade que acolhe quem precisa, que ora por quem está necessitado, que visita, que ampara, que veste, que chora junto, que canta junto, que vive junto, que tira a rejeição de lado e traz o acolhimento. É por isso que Jesus disse que ama tanto essa comunidade e que Ele vai procurar o perdido. Que Ele fala, galerinha, fica aí no aprisco porque estou sentindo falta de alguém, vou lá buscar. E vai lá e busca e trata das feridas e insere de novo. Colossenses diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Nós temos que ser cheios da palavra de Deus. Nós, como corpo, precisamos todos nós comer e beber. Beber da fonte inesgotável de água da vida que é Jesus Cristo. E comer da palavra. O nosso alimento é a palavra de Jesus Cristo. É a palavra de Deus na Bíblia, nós temos que ler. E a partir disso ele diz o seguinte: instruam vocês uns aos outros, aconselhem vocês uns aos outros, mutuamente, em toda a sabedoria. E ele fala, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão nos vossos corações. Essa última parte do versículo é o que a gente faz no domingo. A gente vem aqui e a gente louva, e a gente canta salmos, e a gente agradece a Deus. Mas no decorrer da semana a gente usa da amizade, do carinho, da comunidade. Não viva só, não viva longe, não viva disperso. Entre na panela, entre na panelinha, faça força. Quem tem as panelas, não feche as panelas. Nós não somos uma panela fechada. Nós somos a comunidade viva de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que essa comunidade começou a andar na terra, em Atos. E essa comunidade começou a cair na graça das pessoas. Olha que louco. E caíam na graça das pessoas. A galera olhava para essa comunidade viva do Evangelho e falava assim, oh, que legal isso aí que vocês fazem, cara. Poxa, que benção isso aí. Olha aí todo mundo feliz, as famílias unidas, as pessoas repartindo pão, as pessoas trabalhando. Ah, expulsa os vagabundos, expulsa. Vagabundo não anda no nosso meio, não. A gente tira fora, mas se quiser se converter, pode voltar depois. Mas a galera vivia bem. A galera vivia bem. Eu vou terminar perguntando de novo. Até quando você vai ser um participante de culto? Até quando você vai continuar sendo um membro de uma instituição? E quando que você vai decidir se tornar um membro ativo do corpo de Jesus Cristo? Porque esse corpo está crescendo, e ele vem crescendo há milhares de anos. E ele vem crescendo, e ele vem crescendo. E é uma maravilha. Todo ser humano tem necessidade de pertencimento. E aqui é o teu lugar. É aqui que você se sente útil. Não é assistindo o culto. É no corpo de Jesus Cristo que você encontra sentido para a sua vida. Porque lá você começa a fazer parte de alguma coisa que tem objetivo. Você faz parte de um corpo. Todo ser humano tem necessidade de trabalho. Você imaginou como é que ia ser a vida numa eternas férias? É o inferno. Pense na sua vida de eternas férias.
Imagine que você nasceu e falou assim, não, agora minha vida vai ser férias. Eu vou viver em férias. É um inferno. Porque férias só tem valor depois do trabalho. Você não consegue descansar se você não trabalhou. Deus nos deixa isso escrito na criação do mundo. Ele trabalha e daí fala, vou descansar. Mas por que você descansa? Porque você trabalha. Todo ser humano tem necessidade de trabalho. É por isso que no corpo de Cristo e numa comunidade exige trabalho das pessoas. Todo tipo de trabalho. Acolhimento, oração, cuidado, carinho, abraço, oferta, limpar o banheiro, trazer comida, trocar o galão d'água, projeção, devocional, tudo demanda trabalho. Porque para estar no corpo de Cristo, recebendo oxigenação e no corpo você tem que estar em movimento. E por último, todo ser humano tem necessidade de sentido e propósito. Esse corpo de Cristo é o corpo que vai ser ressuscitado depois da morte. Esse corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, é o corpo que vai ser arrebatado. Esse corpo de Jesus Cristo é o corpo que vai viver com Ele toda a eternidade. E a palavra de Deus diz, bem-aventurado é aquele, é aquela, que no dia do arrebatamento seja contado em trabalho. Trabalhando na obra e ativo no corpo de Jesus Cristo. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer que você faça parte do corpo e Ele quer te usar. Eu não sei se você tem, ou a sua vida te trouxe até o lugar onde você não se sente digno para nada, digna para nada. Que você se sente menor, indigno. O que eu digo para você é bem-vindo ao meio dos indignos, dos incapacitados. Bem-vindo ao meio daqueles que não têm glória nenhuma. Nós não temos glória nenhuma. Nós somos todos pecadores alcançados pela graça. E a partir do momento que a graça nos alcança, é tão maravilhoso isso, que tudo que a gente quer fazer é viver em prol disso. É realinhar as prioridades da nossa vida, tendo Deus por primazia. A nossa família com cuidado. A vocação e o trabalho que Deus nos deu. E o sentido e o propósito para tocar esse mundo. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Tinha um hino antigo que a gente cantava que dizia assim: quero que valorize o que você tem. Você é importante para Deus. Você é importante para o MAP. Você é importante para a sua família. Você é importante para os seus vizinhos. A grande dificuldade do mundo pós-tribulação, dizem os teólogos, escatologistas, vai ficar ruim para esse mundo. E sabe por quê? Quando que vai ficar ruim e péssimo para esse mundo? Quando o Espírito e o corpo de Cristo não estiverem mais aqui. Porque é o tempero e a luz desse mundo. E Deus quer te usar. Só basta que você se entregue e se coloque à disposição. E eu quero orar por você. Aí onde você está, você não precisa vir aqui. Mas eu queria que você fizesse uma oração de entrega. Que você se colocasse diante de Deus e diga assim: Senhor, me usa. E o que eu posso te garantir é que Deus não lança fora ninguém. Não me lançou fora, não vai lançar você fora. E a partir do momento que alguém de livre e espontânea vontade aceita Jesus e se coloca à disposição dele, a vida fica muito mais legal. Te digo de carteirinha. Porque a nossa vida começa a ter sentido, propósito, trabalho, unção. E acima de tudo, Deus ao nosso lado. Abandone complexo de inferioridade.
Deixa aqui hoje teu complexo, a tua culpa, deixa aqui tuas dúvidas, teus rancores, e entenda que Deus te ama, você é importante e valoroso para Ele, Ele quer te usar. E entenda que você é sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para que toda boa obra útil seja feita no MAP, fora do MAP, por onde quer que você for. Faça assim com a mão. Senhor, milhares de anos têm se passado desde que o Senhor andou por essa terra, mas o teu Espírito ainda é vivo, ativo no nosso meio. O Senhor levantou um povo, uma comunidade de sacerdotes reais, de nação santa e escolhida. E nesse momento eu ministro a nossa comunidade e te peço que ela seja mais viva a cada dia. Senhor, que dons e talentos sejam multiplicados na vida da nossa comunidade. Que ministérios sejam levantados aqui, meu Pai. Que palavras sejam entregues àquelas que têm necessidade. Usa todos os nossos dons e talentos para melhoria do teu reino, para engrandecimento do teu reino e do teu nome, Pai. Todo complexo de inferioridade, ó Pai, caia por terra no nome de Jesus. Toda culpa caia por terra no nome santo de Jesus. Toda pessoa que se considere indigna, ó Pai, seja nesse momento perdoada, lavada e cheia do teu Espírito e da tua unção. Que por onde a gente passar, ó Pai, a tua graça seja espalhada. Por onde a gente andar, por onde a gente passar, que as pessoas que conviverem conosco tenham contato com uma comunidade viva, cheia do teu Espírito Santo, ó Pai amado. Eu te peço que o Senhor distribua dons e talentos. Eu sei que tem pessoas orando, pedindo dons. Dê o dom, Pai amado. Dê o dom, Pai amado. Dê o dom. Dê o dom, Senhor. Ah, Deus, para que essa seja uma ferramenta poderosa a ser feita e usada na tua casa, nesse mundo que tanto necessita, Pai amado. Nos deixe mais salgados, ó Deus amado, mais iluminados, mais agraciados, para que a glória seja tua e não nossa, Pai amado, no nome de Jesus. Aleluia. Amém.